Muito bem, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Velho do Corgo. Nós estamos sempre caçando confusão e, bem, se você entrou agora no canal, se você recebeu um comunicado, um compartilhamento aí de algum brother, alguém falou, se liga lá no canal do Velho do Corgo, ou alguma coisa do gênero, já vou te explicar. Essa brincadeira chama Flog, nós é que inventamos, não tem lugar nenhum, e a brincadeira é contar história, mas contar uma história de uma forma tranquila, sem tropeção, sem ficar de muito preocupado com o tempo, nem com nada. Eu sei que o último episódio foi um episódio bem longo, foram 20 e tantos minutos, mas era fundamental dar uma conceituada na nossa aventura na Bolívia. Então, principalmente pelas coisas todas que a gente acabou enfrentando nessa viagem, uma viagem sozinho, né? Então foi fundamental conhecer o país e aí, enfim, aí eu tomei a liberdade de compartilhar com vocês esses detalhes todos. Então, se você está chegando agora no canal, eu vou pedir a você que volte uns vídeos aí atrás, procura o Flog 01 lá, que a gente fala sobre o Projeto Paralelo 15, que é essa viagem de moto pela América do Sul. Agora nós estamos no 5º episódio da série, desta temporada, uau, 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 uau. E esse 5º episódio, ele então vai finalizar a viagem de Sucre, de Santa Cruz a Sucre, e nós vamos avançar até Potosí, até as minas de Potosí. Bem, eu terminei o último vlog contando do acidente de ônibus, foi um acidente pavoroso. Eu vinha pela estrada até descobrir que a estrada também em outro trecho estava fechada. E aí eu tive que parar a moto e esperar das 6 horas da tarde, tentei fazer trilha, tentei pular a montanha de algum jeito, mas realmente o abismo do outro lado era uma coisa absurda, sabe? Eu me meti a moto aí nessa foto que eu fechei o vlog, tô abrindo agora de novo com ela, mas não tinha saída. Então ela descia pro lado de cada montanha, as trilhas possíveis desciam pro lado errado da montanha, e eu acabei tendo que aguardar mesmo. Às 6 horas da tarde abriu a passagem, então aí eu pude de fato saltar a montanha e eu me deparei com aquele acidente terrível. Tinham 10 cadáveres, e as pessoas estavam, assim, não me lembro nunca na vida de ter vivido uma situação dessa, sabe, diante de uma tragédia desse tamanho, e as pessoas que estavam lá deviam ter mais ou menos acho que mais umas 20 pessoas, assim, entre crianças, mulheres, homens, e todo mundo, sabe, andando assim, parecendo coisa de filme mesmo, porque como o trânsito ficou fechado na estrada, não tinha carro, e como os carros estavam para trás de mim, e como eu saí muito rápido quando a estrada abriu, eu fui o primeiro a chegar, e pra você ter uma ideia, demorou acho que uma meia hora para começar a chegar carro atrás de mim, né? Então tava o ônibus e não tinha mais ninguém. E eu tentando falar com as pessoas, tentando, sabe, ver se vocês já avisaram a polícia. E eu tinha um cara lá que estava aparentemente mais lúcido, e eu falei, já avisou a polícia, já avisou as autoridades? Ele falou assim, hã? O quê? Sabe, loucura. Aí eu, obviamente, não fiz nenhuma imagem, porque acho que não é o tipo de coisa que eu gosto de eternizar nas minhas fotos, mas eu parei a moto, desci e comecei a mexer um monte de mala aberta, enfim. E aí pedi ajuda para esse cara, e com o tempo ele entendeu o que eu estava fazendo, e a gente conseguiu tirar alguns lençóis, assim, algumas roupas, e cobrir pelo menos os mortos, porque a quantidade de mosca era um absurdo, assim. E nisso escureceu, e ninguém falava nada com nada, pavoroso. E aí quando começaram a chegar os carros que vinham atrás de mim, e começaram a ver aquela situação, o ônibus passou direto no abismo, caiu a estrada fazia um S assim, enorme, e ele pulou 2 S, sabe, ele perdeu o controle aqui na curva de cima, caiu no primeiro S e caiu no segundo S do caracol ali. E aí, enfim, os carros começaram a parar, e aí eu pude continuar a viagem. Só que, obviamente, não dá pra perguntar quanto tempo falta, onde é que chega, porque ninguém sabe nada, cara. Que loucura. E eu cheguei meia-noite, então, nessa foto aí, memorável, esse dia, eu vou te falar, viu? Esse dia foi pavoroso. Sem mapa, sem GPS, a única coisa que eu conseguia era, tirando muito o zoom do GPS, eu conseguia ver Sucre. Conseguia ver no mapa, aparecia Sucre. E eu não tinha tracklog nenhum para seguir, e eu estava na onda de seguir a estrada mais batida.
E só de estrada de terra, estradão com muito rípio já, sabe, com umas pedras grandes assim, com seixos, um negócio bem escorregante. E o que eu fazia? Chegava numa bifurcação, no meio do nada, na escuridão, olhava as estradas batidas, aí tirava o zoom do coisa e unidunité, né? Olhava mais ou menos o que estava no rumo de Sucre e apontava sempre pelo caminho. Então, com certeza eu dei mais voltas do que precisava, mas fechei o dia com 970 quilômetros, boa parte deles em estrada de terra. Bem, chegando a Sucre, eu já procurei o melhor hotel. Falei, será que dá tempo de jantar ainda? O cara me indicou um restaurante bom na cidade, eu consegui ir para a cidade, consegui comer bem. Voltei, dormi, e no outro dia já acordei já animado, porque o meu destino era Potosí, as minas de Potosí, que lá no vlog, um dos primeiros vlogs, eu conto para vocês a história das minas, né? Pois é, eu estava ansioso para conhecer as minas de Potosí, e bom, outra lamentável falta é o vídeo que eu fiz de Sucre até Potosí, porque é uma estrada de asfalto, e depois que você desce o rio e passa por essa ponte aí, que é um lugar magnífico, é uma área de degelo, né? Então na época na época do verão, a coisa fica feia lá, sabe? Então essas pedras todas que vocês veem aí, é um rio monstruoso, só que ele é intermitente, né? Quando tem muita água das montanhas, da cordilheira, ele vira uma coisa caudalosa, e quando não tem, como estava nesse dia que eu passei, estava praticamente sem água. E depois da ponte é uma sequência de curvas que, olha, acho que eu nunca fiz na minha vida uma coisa tão bacana. Tanta curva, tanta curva, tanta curva, e eu já estava amestrado com a moto, botava ela de lado mesmo, assim, eu queria bater o alforge no chão. Me lembro que eu ficava pensando assim, vou bater o alforge, e deitava na posição de motocross, assim, virava a moto assim, socando a moto no chão para arrastar os alforjes. É um idiota mesmo, né? Eu vou te falar, menino solto à toa, só tem ideia de jirico. E, bem, lá pelas tantas, depois de um bom tempo de diversão, eu enfim, subindo, e caracol, e curva, chego eu em Potosí, a cidade mais alta do mundo, a 4.000 metros de altitude. É uma coisa surreal, mas eu não tinha me tocado dessa informação. Então eu cheguei correndo, né? Correndo assim, né? Cheguei andando rápido, e quando me vi dentro da cidade, diminui a velocidade e já vi um hotel aparentemente bacana. Aí eu olhei, só que eu tinha passado, assim, era numa esquina, e eu, até processar, eu já havia passado da garagem do hotel. Então tinha dado uns 5, 6 metros à frente, assim, já estava bem na entrada do hotel, e a garagem tinha ficado para trás. Aí eu parei e falei, não, é aqui mesmo, né? Só que não tinha, a pista era muito estreita, não tinha acostamento. Eu não tive dúvida, desci da moto, falei, não vou dar volta com um quarteirão, né? Desci da moto, engatei a mão no alforje, a outra mão aqui, e fui empurrando para trás. Esses 5 metros quase custaram a minha vida. Olha, eu já, assim, quase não dá tempo de botar o pezinho na moto. Eu já empurrei esses 5 metros rápido. Já quando eu vi que tinha alguma coisa errada, eu já parei, botei o pezinho e bluff, desmaiei. Altitude. Como eu vim muito rápido de Sucre para Potosí, eu subi, eu não sei a altitude exatamente de... Aliás, você vai saber a altitude porque eu vou pesquisar antes de publicar o vídeo. Mas eu subi muito rápido de de Sucre para Potosí e não tinha aclimatado. Então, com esse esforço físico de empurrar a moto em 5 metros, me jogou no chão. A cabeça parecia que ia explodir, era uma coisa assim, ó, insuportável. E aí eu ainda... Aí foi esse hotel mesmo, e já deitei, já tomei um remédio para dor de cabeça. Eu não tomo remédio, rapaz, para tomar remédio eu sou ruim, nossa. Tomei remédio para dor de cabeça, e já perguntei para ele onde é que eu... Aí dormi a tarde inteira, acordei à noite, falei, onde é que eu tenho uma pizza aqui para eu comer? Aí ele me falou na pizzaria perto, eu desci lá, comi a pizza, voltei e dormi de novo. E no outro dia, aí eu falei, bom, eu preciso conhecer Potosí, a cabeça ainda estava bem dolorida. E aí eu dei uma volta na cidade, porque eu tinha uma agência de turismo que levava, que tinha um passeio lá nas minas de Potosí. E aí eu desci para conhecer a cidade e fiquei louco, assim. Primeiro conheci esse casal,
de crianças, uma menina e um menino, os dois de rosa, porque não existe isso de cor de rosa é de menina. É o que tem para aplacar o frio, sabe? Tava mais ou menos 5 graus negativos na cidade, então tava bem gelado. E aí eu pude ver muito da arquitetura de Potosí, da arquitetura da época colonial, da época que os espanhóis estavam lá arrancando a prata. Então, olha essa foto desse detalhe o entalhe de madeira, tudo isso é madeira, tá? Isso, vamos pensar em 1700 e alguma coisa. É inacreditável. E aí, passeando pelas ruas da cidade, eu vi um distribuidor Calói no meio de Potosí. O cara tava lá ostentando a plaquinha. Achei o máximo essa foto aí, guardei pra usar num dia bacana, e o dia bacana é hoje. Então, bom, isso feito, eu parti pra agência de turismo de aventura para poder ir lá conhecer as minas. E aí nós saímos, era um grupo, engraçado, não vejo americano em lugar nenhum na Bolívia. Nessa viagem eu não encontrei um americano sequer, mas encontrei gente de um monte de lugar do mundo, inclusive uma família suíça. Era o casal de filhos, o pai e a mãe, com quem eu fiquei a maior parte do tempo durante a expedição. O interessante é que quando a gente estava saindo da cidade, já numa caminhoneta, né, uma vanzinha deles lá, o guia parou no lugar e falou assim: olha, aqui é tradição levar um presente para os mineiros. E aí ele começou a explicar que a expectativa de vida de um mineiro é de 18 anos. Mas não é que ele vai viver 18 anos, não. Aos 18 anos, em média, eles morrem. Então eles praticamente começam a trabalhar na mina ainda crianças, e aos 18 anos eles morrem. Enfim, é um ambiente extremamente tóxico e louco, né? Você imaginar, você permitir que crianças trabalhem dentro de mina num ambiente desse. Para você ter uma ideia, fora a temperatura de 5 graus abaixo de zero, lá dentro a temperatura é em média 45, 50 graus. E não tem ventilação, é um duto de água, você vem com água no meio da canela, todo mundo usa uma bota 7 léguas que eles dão lá na expedição. E aí ele parou, porque para fazer a gente levar os presentes para o mineiro, né? E aí, olha essa foto. Essas eram as possibilidades, que ele falou assim: olha, esse aqui são os presentes que a gente leva para ele, para os mineiros. Então era folha de coca, cigarro, um cigarro que, meu Deus do céu, uma pinga com 95%, é álcool, né? Só, tem 95% de teor alcoólico a pinga deles, eu não sei como pode. Ou a banana de dinamite. Adivinhem qual foi o presente que o velho do Cogre levou para os mineiros, né? Claro que eu tinha que levar a banana de dinamite, né? E, bem, subimos então, deixamos a cidade. A montanha fica praticamente dentro da cidade, né? Poucos quilômetros, e aí a gente deixa a estrada de asfalto, pega uma estrada de terra e chega na mina. Essa foto eu queria parar um pouquinho para falar sobre ela. Eu cheguei um dia depois do festival anual, nem vou dizer festival, mas é um culto anual que eles têm para os deuses da montanha. Depois eu descobri que também não são deuses, eles cultuam o demônio, o capeta, o capiroto, é o que eles cultuam. Porque os mineiros dizem que quem tira a vida do mineiro é o capeta. Então não adianta você estar lá dentro rezando para Deus. Olha o raciocínio, olha o raciocínio. Gente, nós estamos falando em 2011, tá? Poucos anos atrás, mas nós estamos falando em 2011 no mundo. Na Bolívia, você pode colocar aí 70 anos antes. O que é 2011 aqui, você tira 70 anos e você vai entender a Bolívia. E se você for pegar essa região lá de Potosí, da mina, você pode voltar no tempo aí em 1700, ok? Então de 1700 lá, quando acabou a prata, o cume da montanha era prata, lá os 400 metros iniciais da montanha eram prata que os espanhóis levaram e que acabou a prata, as tribos, né, os índios lá, que se voltaram, que se apoderaram da cidade, eles começaram a cavar túneis para poder tentar achar mais prata. E eles acharam algumas coisas, mas são coisas que não têm valor. O fato é que a mineração continua até hoje, e eles têm
é desesperador, assim, porque eu ganho para sobreviver, e o culto ao diabo é a constante. Então essa foto, vou colocar novamente a foto, essas manchas que vocês estão vendo na parede, é que no dia lá do culto ao capeta, um culto anual que eles fazem, a festa lá pro capeta, eles matam filhotes de lhama, vários, centenas de filhotes de lhama, e esparramam sangue pela parede. Isso aí tudo é para dizer pro diabo que eles estão dando um presente pro diabo não levar a vida deles naquele dia. O índice de mortalidade é muito alto, não só por envenenamento, mas por desmoronamento. Imagina, são mais de 500 túneis, são mais de 500 entradas. É um queijo suíço cavado na montanha. É surreal. As fotos não ficaram boas de dentro da caverna, mas assim, você vai andando pela caverna e tem várias esculturas do capeta. Então os presentes que os turistas levam, você dá pro mineiro, e o mineiro pega uma parte do presente e dá pro capeta. Então tem as esculturas do diabo, do demônio, espalhadas por dentro da caverna, e todas enfeitadas com muitas coisas coloridas, assim, muitos fitilhos, assim, muito papel, muito lixo, muito lixo, muito lixo, e pinga. E outra coisa, o capeta lá é capeta mesmo, os caras não querem cair na mão dele não, porque os mineiros fazem a estátua do capeta, lá do demônio, com um pênis assim, que é uma coisa louca, louca. E eles vão decorar o pênis do diabo com presentes que eles ganham. Então é folha de coca que eles dão pro capeta, banana de dinamite eles não dão não, porque banana de dinamite é cara, cigarro e pinga. Então toda vez que você vira na caverna, você encontra a estátua do demônio, tá lá aquele monte de enfeite. Olha, louco. E aí nós descemos, aí o guia falou, vou levar vocês aonde tá rolando o negócio. E aí nós encontramos lá uma turma de mineiros, crianças, todas crianças. É desesperador, assim. Bom, pra quem já me conhece, já viu minha relação com as crianças, né? Foi deprimente, assim, foi uma loucura, e a única coisa que eu queria era ir embora de lá, sabe? Era ir embora de lá. E aí eu fico me perguntando assim, aos poucos eu tô me soltando, né? Aos poucos eu tô me soltando. Canal de aventura não se fala de política, né? Então eu não tocava no assunto, mas eu tô tão indignado com essas coisas que aos poucos eu tô acabando misturando os assuntos, e é propositadamente, porque pensem vocês aí que, cara, por conta de um político corrupto, o quanto não se paga, né? O atraso que se causa a uma nação inteira, o sofrimento que você impõe a uma nação inteira por conta enfim, de coisas que não se defende à luz do dia, né? Estamos aí vendo a Venezuela, acabei de receber um vídeo agora da Venezuela que acho que mais de 500 empresas foram nacionalizadas, né, na marra lá. É o processo de fazer cabresto eleitoral e você deixar todo mundo refém da sua situação. Essa situação, eu acho que no Brasil a gente tem tudo para mudar, não sei se vamos conseguir, mas eu espero que sim. Mas a Bolívia, por exemplo, não teve essa chance, sabe? E continua lá. Eu duvido que o cenário de Potosí tenha mudado nesses últimos anos. E, bem, de forma que essa parte da viagem que eu tinha tanta expectativa, né, de imaginar, acabou se desenhando pior do que eu imaginava, né? Porque quando eu pensava na Espanha, ir lá e tirando toda a riqueza de uma cidade, levando embora e virando as costas, eu não podia imaginar que ia encontrar uma cidade presa no tempo, já 300 anos presa no tempo, presa numa tradição louca da mineração que não leva a nada, enfim. Essas coisas realmente me deixaram bem apavorado. E aí eu resolvi ir embora de Potosí. Voltei no mesmo dia pro hotel, já peguei a moto e falei, não, eu vou pro Salar do Uyuni, eu quero ir pro Salar do Uyuni, mas eu quero ir agora. E voltei pro hotel, peguei minha moto, já carreguei e saí à tarde de lá. Meus amigos, outra estrada fabulosa. Eu falei lá na história, quando entrei no Pantanal, indo para Santa Cruz, que era a estrada, a melhor estrada que eu tinha andado na minha vida, né? Mas eu falei com reticências, porque essa sim, de Potosí a Uyuni,
é a melhor estrada da minha vida. Eu nunca vi um asfalto daquele, nunca vi um asfalto daquele. Tudo bem que eles estavam terminando de asfaltar alguns trechos, então em alguns lugares tinha terra, e bom, pra mim era super divertido entrar na terra e poder brincar com a moto, mas o asfalto era incrível. Aquela construtora gringa, Odebrecht, sabe? Pois é, lá na Bolívia ela faz asfalto que preste. E aí, bom, cheguei no Uyuni, na verdade, já tarde da noite, e já fui pro hotel, consegui um restaurante, comi, mais um frio, eu tava com todos os meus casacos, e não tava fácil de segurar o frio. Dormi de casaco, dormi de calça, dormi de meia e não aguentava, dentro do hotel não aguentava de frio, não tem calefação, não tem nada, né? Isso no melhor hotel da cidade, pra você ter uma ideia. No outro dia, aconteceu uma coisa louca, porque eu fui numa agência de turismo, e aí começa aquela história, né? Quando você está se portando como turista, eles querem te enquadrar. E aí na agência, não, você não consegue entrar de moto no Salar do Uyuni, porque eu falei que a Bolívia, o altiplano, não tem água de chuva, mas tem água de degelo. Então tem vários vulcões, vários cumes nevados, e quando tem o degelo, essa água desce e vai se espalhar pelo altiplano. E o Salar do Uyuni é uma plataforma de sal gigantesca, ladeada por um resto de água que se acumula dos vulcões. Então quando tem o degelo, vira um lago em volta do salar. E eles me disseram assim, olha, você não consegue passar no salar. É impossível entrar de moto porque vai ter 1 metro de profundidade e você tem que comprar uma expedição e pagar a expedição. E eu já estava pé da vida, né? Falei, como que eu vou chegar aqui e não vou andar de moto no Salar do Uyuni? Aí eu estava louco. Pois bem, de manhã cedo eu saio, então comprei o pacote, falei assim, olha, mas eu queria... Eu odeio ir e voltar. Odeio ir e voltar pelo mesmo caminho. Eu quero ir para um lugar e voltar para um outro lugar. E como eu ia subir em direção a La Paz, eu não queria voltar ao Salar do Uyuni. Eu queria ir para o deserto, conhecer o deserto e de lá seguir viagem. E aí perguntei, falei, olha, tem algum lugar que eu possa deixar a moto? E aí me disseram, ó, tem um hotel 5 estrelas na porta. Quando falou 5 estrelas eu já duvidei. Mas tem um hotel feito de sal na porta do Salar do Uyuni que você pode deixar sua moto lá. Eu acho que eles não têm mais vaga para você dormir, mas você pode chegar lá e tentar. Pera aí que eu vou ligar. Aí a mulher ligou, o cara falou, não, eu tenho um quarto sim, para hoje. Eu falei, então reserva para mim, por favor. Aí reservou e tal. E eu fui abastecer a moto. Quando eu cheguei para abastecer a moto, num posto de gasolina, devia ter mais ou menos uns 30 carros, aqueles Toyotas Land Cruiser, aquele enorme, todos assim, com, sei lá, botar 100 litros de gasolina no tanque, com mais 4 tambores de 20 litros no teto. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, como é que eu vou ficar aqui? É o único e eu vou ficar aqui até quando? E aí quando eu cheguei perto, olhei, tinha uma BMW, uma moto, que eu não tinha visto moto até então naquela região, tinha uma moto parada, ele era o segundo da fila. Ele era o segundo da fila e estava aquela fila gigantesca depois dele e eu era o último da fila lá. E aí eu falei, poxa, vou lá falar com ele. O cara tá viajando de moto, tá sozinho assim como eu. Aí depois eu falei, não, mas tá sozinho como eu? Cara, ele vai vir falar comigo, não é possível. Ele vai ter que vir falar comigo, né? Ele também tá sozinho. Também não tá vendo nenhum outro motociclista. Aí tô lá esperando na fila, falei, não vou sair daqui pra não perder meu lugar. Aí tô lá na fila, aí dali a pouco o frentista dá uma subida e faz assim pra mim. Ainda fiz assim, eu? O cara falou, é. Aí eu falei, óbvio, né? Tá certo. O cara vai abastecer uma moto, abastece as duas. Pô, vou botar 20 litros de gasolina, os caras vão botar 200 em cada carro desse aí. E aí foi bom, é isso. Já subi na moto, liguei a moto. Só que antes de chegar na bomba de gasolina, eu parei ao lado da moto. Você acredita? Vou contar pra vocês o que... Sabe o que esse cara falou pra mim, cara? Quando eu encostei a moto ao lado dele? Não acredito. De novo o tempo. Gente, eu prometi que eu ia ser breve. Faz o seguinte. Esse cara me deixou por aqui, ó. Pera aí que eu já volto pra contar o que ele falou. Me aguarde. Enquanto isso, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo e dá o like. Beleza? Pera aí que eu já volto. Calma aí, já tô voltando.